Acho que a primeira coisa que faz com que o time comercial funcione muito bem é um processo comercial muito bem definido. Eu vejo que as empresas elas mais erram é contratar closer, contratar SDR, BDR, broker, o que é que você chame vendedor, sem ter um processo claro de vendas. Coloca o cara lá e fala, ó, se vira, tu não é vendedor? Tu não é bom de vender? E muitas vezes o vendedor em si, ele mostra pro cara durante a entrevista que não, eu vou me virar, eu vendo até água no deserto, que não sei o que. Às vezes o cara até consegue vender. Só que ele não consegue vender no potencial máximo dele, porque ele não tem uma fundamentação num processo comercial efetivo. Então, o primeiro ponto que eu acredito que é o mais importante para que a empresa consiga fazer com que os vendedores vendam sozinhos é o processo comercial. Legal. Processo comercial. O que Isso é o aí. processo comercial? O processo comercial é um passo a passo muito bem estruturado e uma linha para que a pessoa consiga se comunicar com o cliente e fazer com que o cliente ele se torne desde um lead, um prospect ou um possível comprador, até ele conseguir passar o cartão, mandar o Pix. Sim. Então, qual que é o passo a passo? Qual que é o processo, né? O que que a pessoa precisa fazer no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, para conseguir chegar no ponto E, que talvez seja o Pix na conta? Legal. Que E esse massa. processo comercial, ele não é um processo comercial somente para conseguir fazer a venda. Que as pessoas não se preocupam só com isso. Não tem que se preocupar só com isso também. Tem que se preocupar em conseguir a venda com o maior ticket possível, com o maior caixa possível, na verdade. Sim. Nossa, tem um monte de empresas que eu conheço que o vendedor vende muito, mas realmente parcelado, Vini. É. Porque não tem um processo de geração de caixa consistente. E você Na tem que verdade, olhar cada momentinho do processo, porque cada o momento no processo, processo. se tem um furo, a água sai por lá. É isso aí. Eu fui treinar os vendedores, os caras pegando as condições de pagamento, que é uma loucura. Só não pegava boi e vaca assim, O mas cara aceita fazendo mercadinho, né? venda, só que de um jeito que parecia que a exceção tinha virado regra em condição de pagamento. E a gente fez várias políticas aí para, em vez de premiar valor de venda, valor de geração de caixa, Legal. a gente editou comissionamento para bonificar e premiar condições de pagamento que favoreçam a empresa. E eu fui ver lá nas gravações de calls o que eles estavam errando. Eles estavam errando no processo de apresentar como é que é pago. Caramba. E aí a gente mudou isso, treinou, fez roleplay, que é roleplay, é um vendedor treinar aquela parte do speech que não está funcionando. Ali treina que nem você, um tenista, fica treinando só direita, 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 direita. Se a Aí depois direita sai a tá ruim, esquerda. ele treina 200 direitas, né? E aí eles fizeram isso, cara, a geração de caixa pulou, É verdade, subiu porque o bastante. processo não estava sendo feito. Mas aí você que já é experiente, você suspeita, pô, isso aqui não tá indo bem. Vamos investigar. Às vezes o processo está escrito, só que o pessoal não está Não aplicando. tá seguindo. Aí tem uma outra coisa que é essencial para que a equipe comercial consiga performar bem, que é o indicador. Isso aí, Você falou de um indicador muito bom aí, que é a geração de caixa. exatamente. Todos os indicadores sendo levantados, de preferência, Hum, se conseguir em tempo real. legal. Então, existe você captar esses indicadores, né, na mão, ou você fazer uma tecnologia que você consiga ter em tempo real para você agir em tempo CRM, real. por exemplo, né? Um CRM ou um dashboard que é atrelado ao CRM e os veículos de mídia para ele calcular isso tudo. É E aí isso aí. você tomar a decisão. Você vai tomar a decisão e você vai atuar naquilo que não está funcionando tão bem. E esse processo é tão importante da linha reta, mas também dos desvios que podem acontecer, né? Você prevê. Um bom vendedor não é aquele cara que tira da cartola uma resposta para a objeção. Não. É aquele que decora a melhor resposta possível, que sempre funciona quando o lead vem com aquele questionamento. Legal. Ou seja, a maior parte dos questionamentos você tem que mapear, tem que entregar para o seu vendedor. Porque chega um cliente, dá aquela objeção, ele não sabe como vencer aquela objeção e perde a venda. Posso dar um exemplo? Pode. Olha que legal, ó. Você tem um indicador, e aí depois você me corrige se eu estiver errado também. Tá. É um indicador que é o seguinte: tá rolando pouca venda porque o cliente fala o seguinte: ah, mas esse produto não é muito para mim, esse produto não serve muito bem. Isso quer dizer que o vendedor não está fazendo o spin corretamente. O
Que é o Exatamente. início do processo comercial, que são aquelas perguntas para conseguir entender melhor o propósito do cliente. Então, olha que interessante. Um indicador que é o quê? Uma objeção que está acontecendo de forma persistente por aquele vendedor mostra uma falta de processo, Isso aí. Uma falha de uma processo. Ou falha que de não está processo. escrito, ou que não está ou que não está sendo executado conforme escrito. Está sendo cobrado, né? É, Isso não aí. está sendo supervisionado. Isso aí. E pior que não tem processo. Aí que como é que Aí, você consegue? por isso que o processo é a base, né? Nossa, e a gente entrou em várias empresas, né, ô Matuta, que não tinha um processo comercial. Era um vendedor que se dizia bom, que tinha uma Vendia experiência na lá. sorte. E aí eu fui ver lá um script que eles tinham pegado de algum lugar assim. E cara, era tão horroroso e tava tão ruim a venda. Tinham fechado 2 vendas de maiores no semestre. E só Caramba. estavam vendendo em evento, que é Ah, mais fácil, né? Que a sim. pessoa tá lá e tal. E aí tinha no script lá, quando chegar no fechamento, você apresentou tudo pro cliente, você fala. E aí, vamos fechar? Aí eu olhava isso aqui, eu mandava pro Yuri, cara, como é que a gente pega um cliente que tava faturando bem e esse script que o pessoal usava? Aí a gente treinou lá o pessoal e tudo mais, a gente passou de 600 mil de vendas no mês para 2,2 milhões. Legal. Quando era 2 vendas no semestre, passou a ser 2 a 3 vendas por semana Muito legal. nesse produto maior. E era só alterar o processo, porque tinha gente boa lá. Tinha gente boa. Aí a gente fez um programa lá de treinamento todo dia. O pessoal comprou a ideia, e comprou a ideia porque a gente vendeu a nossa autoridade e deslanchou. E depois da gente prestar o serviço, né, os colaboradores falam da gente até hoje. É Até verdade. os que chegaram depois falam, cara, existe empresa antes da Full Sales e depois da Full Sales. Por quê? O que a gente colocou? Processo lá. Sim. E a gente auferia o processo, a gente via, né, não só implementar o processo, mas auferir que esse processo está sendo feito. Tem um ponto bom. Vou fazer uma pergunta para ti. É uma Claro, pergunta um pouco complexa. Mas é beleza. o seguinte: se um vendedor tá vendendo muito bem, mas ele não tá seguindo o processo, o que que você faz, Vini? Vamos lá, eu olho o que ele está fazendo, É, então. para entender o que ele não está fazendo de processo, tá? Legal. E aí, se ele está fazendo algo que é tão melhor que o resto, de repente a gente muda o processo, porque a gente não é assim, Vamos não é lá. mente fechada. A gente não é um processo que se não tiver, se o teu tá dando mais resultado, eu vou olhar o teu. É isso aí. E aí vou adaptar, a gente adapta o processo, mas a gente faz ele seguir o processo. A gente sabe que, pô, não vai perder esse cara a troco de nada. A gente é mais benevolente, mas a gente ainda faz um trabalho de reeducação com ele. E se esse trabalho de reeducação não funcionar, depois ele não vai estar Mas eu dentro. acho Mas que é esse ponto que você falou. É o seguinte: às vezes a pessoa tem um processo na empresa dela. Ela tá escutando e falando assim: pô, mas eu tenho um processo aqui, mas os vendedores não vendem, sabe por quê? Porque o processo que a pessoa tem é ruim. Esse é exatamente. o problema. Por exemplo, aquela outra empresa que você comentou que a gente fez uma consultoria de um alto valor, né? A gente cobrou na época 240 mil, foi isso? Sim, E mais uma porcentagem sobre relação das vendas da pessoa. é. Cara, eles tinham um processo, só que o processo era ruim. Por isso que tava fazendo Era duas bem vendas ruim. de alto valor no semestre. Era bem ruim. Mas isso não acontece muito, Matuta, porque essa pessoa que não tem processo, depois a previsibilidade fica ficando muito oscilante e isso Uhum. afeta o psicológico, ela vai perdendo performance. Sim. Isso na prática. E nosso vendedor que está ali no processo, ele vai crescendo. Esse cara Sim. vai indo para cá e depois vai fazendo isso, vai descendo. É. Então é raro uma pessoa que, pô, não segue comparado a nós, né? Que a gente tem um processo muito forte, Sim. de um cara sem processo vencer um cara com processo. Isso não tem acontecido. Claro que numa Não, com empresa certeza. pode acontecer de um vendedor não seguir o processo, porque ninguém, o resto não sabe seguir, Aham. não sabe fazer a venda. Então ele fica acima. Agora, um bom processo, a gente pega uma pessoa que nunca trabalhou com vendas e está muito esforçada em seguir 100% do processo, na nossa casa, na nossa empresa, esse cara performa muito mais do que o cara, entre aspas, talentoso, que não seguia processo. A gente viu isso em vários clientes também, né? Esses clientes que a gente citou no outro podcast, que foi de $20 mil para $113 mil no mês, eu fiz um reforço muito forte no processo com eles. E tinha um cara lá que vendia muito bem, ganhava sempre, e existiam os novos vendedores, né? Alguns saíram porque não queriam seguir o processo, mas eu falei, olha, confia no resultado, e aí entrou novos vendedores muito bem treinados no processo. Esses vendedores ultrapassaram esse campeão. Olha que legal. Entende? Então, é uma O bom pergunta interessante. processo vence, né?
É, Porque sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes do outro lado lá tem um cara que é contador, que é advogado, e ele fala assim: pô, mas eu já tenho um processo, mas meus vendedores não vendem, não batem as metas que eu preciso que eles batam. É porque exatamente. talvez o teu processo seja ruim. Desculpa te dar essa má notícia, mas é a verdade. É, e mesmo que você tenha pago consultorias, Aham. isso é verdade. A gente, modéstia à parte, pelo amor de Deus, mas tem uma coisa que a gente faz muito bem, é esse processo de vendas em É a uma ou nossa duas reuniões. especialização, na verdade, né? Exato, grandes empresas, né? Tem empresas que vendem 500 milhões, contrataram a gente para fazer treinamentos Fechou lá, quanto? 90 milhões no mês passado, não foi? 90 milhões no mês passado. O E nosso contratou a cliente. gente porque eles seguem a gente pelo nossa metodologia. Então, eu já vi pessoas pagarem uma consultoria de vendas, montarem um processo, e aquele processo não funcionar e ter que ser refeito, É isso. tá? E aí, cara, eu não vou ficar falando aí do como é Quer que a gente entender chegou nesse melhor como que a processo gente de vendas, faz? mas tem alguns podcasts que a gente fala só de processos de vendas, já algo que eu já li mais de 60 livros, já treinei em vários lugares, já comprei materiais americanos, que a América é muito mais fácil que o Brasil em termos de processo de vendas, absurdamente. Então eu trouxe tudo de lá e formatei aqui e a gente validou tanto nas minhas empresas como vários clientes. Legal. Mas é isso que você falou, não adianta ter um processo, tem que ser um bom processo. É isso. Mas algum processo é melhor que nenhum. É verdade. Só que não adianta ter um meio termo que não vai gerar aquele resultado que você espera.